Então, quando a gente começa a gostar de orquídea, você vai aumentando esse gosto e vai ficando, em vez de um orquidófilo, um orquidoido. A nossa Cattleya granulosa, de todos os estados que ela ocorre, o Rio Grande do Norte é o que apresenta as maiores concentrações da espécie. Tá? Então, em nenhum outro estado da federação existe a quantidade de Cattleya granulosa como existe aqui. O estado do Rio Grande do Norte é o estado da Cattleya granulosa. Em torno de 71, quando eu já tinha voltado do Rio, eu me formei no Rio e vim para cá. E minha mãe sempre gostou muito de planta e eu observei que no jardim existia uma Cattleya labiata, que eu não sabia o nome, mas ela existia lá debaixo da mangueira. E no tronco da mangueira enterrada tinha uma Cattleya granulosa. Eu vendo essas duas orquídeas muito bonitas, coincidiu dando uma volta pelas livrarias, eu vi um livro que mostrava exatamente essas duas orquídeas, semelhantes demais, e o título era Cultivo das Orquídeas no Brasil, de Valdemar Silva. Eu comprei o livro e fui ler o livro para poder cultivar melhor aquelas plantas. Me deu vontade de cultivar melhor aquelas plantas. Isso me surpreendeu que em determinada parte do livro tinha um setor das principais orquídeas existentes no Brasil. E mostrava que a granulosa existia somente em Pernambuco, só era citado Pernambuco. E eu achei aquilo interessante. Eu digo, então ninguém divulga nada disso, não falava em nenhuma outra orquídea nossa. E eu comecei então a ir para a mata, ir para as dunas e pegar algumas orquídeas e trazer para cultivar. E elas começaram a responder bem ao cultivo, começaram a florescer. Então, quando a gente começa a gostar de orquídea, você vai aumentando esse gosto e vai ficando, em vez de um orquidófilo, um orquidoido. Eu começava a escrever para todo lugar, escrevi para São Paulo, escrevi para França, escrevi para várias sociedades do mundo, que eu tinha adquirido um livrinho onde tinha as principais sociedades do mundo e eu queria de mais informação e não existia isso nos livros. Então essa busca de informação fazia com que toda a vida que eu viajava eu trazia livros sobre orquídea, ia lendo, ia estudando e cada vez mais ia descobrindo novas orquídeas nativas do Rio Grande do Norte. Então comecei a fazer um trabalho sobre essas orquídeas nativas do Rio Grande do Norte e recebi a visita de Sá Martins, que era um orquidófilo da Paraíba, ele estava em Campina Grande atualmente, e ele ficou entusiasmado e disse, Roberto, o único estado que não tem uma associação é o Rio Grande do Norte. Você devia iniciar isso. E eu digo, eu já estava com essa ideia. A gente conversando com colegas sobre orquídeas, às vezes o colega gostava de abelhas nativas e a gente trocava ideias. Então ele começou a se tornar um orquidófilo e contaminou também outras pessoas. Eu fui contaminando várias pessoas. De repente tinha um grupo de uns 8 pessoas que gostavam de orquídea. Então nós começamos a marcar um encontro no último sábado do mês. E então num desses encontros eu disse, olha, ontem eu me juntei com o Bernardino, estava em casa dele. Era no dia 5 de setembro de 1992, fazia exatamente um ano da morte do meu pai, e eu disse a Bernardino, eu quero fundar a Associação Orquidófila do Rio Grande do Norte. Ele disse, eu tenho um livro ali de ata já esperando. E ele correu lá dentro, pegou o livro de ata e eu e ele ali, nós fundamos a Sociedade Orquidófila do Rio Grande do Norte, a SORN.
Então, colocamos como sócios fundadores todos aqueles que nos rodeavam naquela época, que estavam gostando de orquídea, então se tornaram também sócios fundadores da nossa associação. E as coisas foram se avolumando e como sociedade nós tínhamos de fazer exposições, tinha uma série de requisitos, nós tínhamos que ter exposições ao público. Eu fui o primeiro presidente durante 5 anos e eu organizava também, junto com os demais, essas exposições, que a primeira delas foi no Natal Shopping Center. Muita gente às vezes não queria, eu ia na casa da pessoa, pegava as plantas que ele tinha, levava, juntava as minhas, porque era um medo muito grande não ter planta suficiente para ter uma exposição. E 5 anos eu fiz isso sempre e tal, e depois eu passei para um outro amigo médico, pediatra do Rio Grande do Sul, que estava morando aqui, que era um orquidófilo também, e que me procurou, que ele veio aqui, e nós nos entrosamos muito bem, e nós íamos para a mata junto, e com ele eu aprendi muita coisa, porque ele já vinha de uma sociedade mais madura do Rio Grande do Sul, em que cultivava há muitos anos, e me passou muitos conhecimentos sobre as orquídeas. E a gente discutia muito sobre isso, e isso foi crescendo. Então eu criei também um boletim informativo da Sorne, em que cada mês eu editava um boletim, e nesse boletim eu descrevia uma das nossas plantas nativas e mandava para as principais sociedades aqui do Brasil. Então, eu tive de passar a presidência da Sorne para Sérgio Amoretti, que era do Rio Grande do Sul, e ele depois teve de voltar para sua terra natal com a família. Ele se aposentou e voltou para lá e passou a direção para Severino Carvalho, que já era companheiro nosso desde o início, que ele estava se interessando por orquídeas, e ele deu um upgrade na associação com essa parte social. Ele gostava muito dessa parte social, e isso trouxe também muita gente para a nossa associação. A gente não tinha uma associação própria, uma sede própria, porque nós nunca tivemos fins lucrativos. E era até uma coisa que incomodava quando a gente fazia uma exposição, as pessoas queriam comprar dentro de um shopping, o pessoal vai ali com o espírito de comprar. E quando perguntava o preço, eu digo, não é para vender, isso é só... Aí ficavam meio irritadas, ficavam desgostosas, porque não podiam adquirir as plantas. Então, a Sorne teve toda essa passagem. Depois de Severino, ele passou a direção, passou muito tempo com a direção, passou para uma outra associada. Essa associada devolveu depois, ficou... Felizmino foi rapidamente, passou para mim, e aí voltou para Severino, e atualmente eu acredito que Severino se afastou há pouco tempo atrás e está mais com Gisélia. Logo que eu fundei a Sorne, começou então após esses 5 anos de lutas e querendo preservar a Cattleya granulosa, que eu já observava que ela era alvo de muita cobiça pelos estados vizinhos. Tinham coisas incríveis, até um funcionário do IBAMA que devia proteger vendia essa planta para pessoas de outros estados. Então, uma vez alguém me chamou querendo informações sobre a granulosa em um hotel aqui. Eu fui lá e eles estavam com a Kombi estava lotada de granulosa. Eles levavam para São Paulo. Então eu tinha um certo receio de publicar alguma coisa, principalmente sobre a Cattleya granulosa, porque eu sabia que ela era alvo de muita cobiça. Então eu tinha essa necessidade de preservar um pouco a Cattleya granulosa.
A SORN ela tem um papel importantíssimo dentro da área de educação ambiental, né, porque através dela é que transborda para a sociedade essa necessidade de conservação e preservação das orquídeas nativas. Tá? Isso está no estatuto da própria associação. É dever da associação trabalhar em prol da defesa das plantas nativas, em especial das orquídeas, né? Então, esse trabalho ele precisa atingir a criança, ele precisa atingir o cidadão. E essa lei contribui para que isso aconteça, e à medida que essa questão da educação ambiental ela consegue se inserir no contexto das plantas nativas, isso vai facilitando a questão da preservação. As pessoas sentem a necessidade de preservar, de valorizar aquilo que é da terra. Esse processo é um processo que começou dentro da própria associação, né? E havia uma necessidade de transformar a planta em uma coisa que fosse diferente de uma simples participação, como uma planta que seria parte da flora em si, mas que tivesse uma representação cultural que fosse pertencente à identidade cultural, né? Então, essa ideia foi levada para dentro da associação, foi institucionalizada, e através de todas as pesquisas e todos os pesquisadores que a SORN tem, foi feita uma fundamentação teórica, e essa fundamentação teórica foi apresentada à Procuradoria-Geral do Meio Ambiente do Estado. E através desse acesso à Procuradoria, foi formalizada então essa lei, e a Cattleya granulosa ela passou a ser um símbolo, né? Então, na realidade, o que acontece? Ela muda um pouco da visão, né? Então ela passa a ser, além de um elemento da flora, para ser um símbolo. E quando isso acontece, você muda a maneira de olhar para a planta, né? Você passa a reconhecer ela como parte do patrimônio natural do Estado, e as pessoas passam a se reconhecer nela. Então, isso faz com que as pessoas entendam que há uma necessidade de preservar, porque além dela ser um elemento da flora, ela também é um símbolo. A nossa Cattleya granulosa, de todos os estados que ela ocorre, o Rio Grande do Norte é o que apresenta as maiores concentrações da espécie. Tá? Então, em nenhum outro estado da federação existe a quantidade de Cattleya granulosa como existe aqui. O estado do Rio Grande do Norte é o estado da Cattleya granulosa. A lei ela veio aproximar, né, todo esse conhecimento que a SORN tem e transbordar essa necessidade desse conhecimento para a sociedade. Então, o Estado, através da Procuradoria, ele fez esse link, né? Ele estabeleceu a lei, e a partir de agora fica mais fácil as pessoas entrarem em contato com a planta, saberem que a planta existe, valorizarem as questões das plantas nativas do Estado, né? E principalmente assim focar muito na questão da educação ambiental. A Cattleya granulosa, assim como outras orquídeas, elas são protegidas por lei, tá? A sua extração da natureza, ou seja, de plantas matrizes, que são plantas coletadas no seu ambiente natural ou no seu habitat, é proibido, tá? Isso é controlado através dos órgãos ambientais, depende de licença. E também o que é interessante saber é que essas plantas que são obtidas de forma ilegal em feiras livres e que estão à disposição à venda, elas são plantas que foram subtraídas de forma incorreta, ou seja, houve uma perda excessiva de raízes na hora que o pessoal extrai, né? Então a pessoa automaticamente está comprando uma planta condenada, né? Então o que acontece é que muitas pessoas veem nas feiras, veem as pessoas vendendo a planta extraída da natureza, compram achando que estão fazendo um bom negócio, mas na realidade elas estão comprando uma planta que está condenada, porque ela tem o sistema radicular todo comprometido. Então, é interessante que as pessoas vejam essas situações e que não deem vazão para aquilo que o mateiro quer, que é transformar a planta coletada, a planta matriz, que sai da natureza, em dinheiro, em aspecto financeiro. Então, quando a pessoa não compra, ela corta a cadeia e esse ciclo se encerra, né? Então, a participação da população é muito interessante, porque evita que o ciclo continue, que esse ciclo se perpetue. Agora a SORN ela tem uma representação como uma instituição de respeito. Isso é uma coisa assim fantástica, porque as pessoas também entendem que ela faz parte agora do processo de luta na preservação com as plantas nativas. Ela é
a expressão máxima da orquidofilia dentro do estado e congrega aí vários pesquisadores, estudiosos, né? E isso faz com que cada vez mais outras pessoas se aproximem e passem a valorizar o trabalho também que é feito.